E aí galera, aqui é aquele menino do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez e dessa vez retornamos com Baki, 8ª temporada. Mas antes de comentar sobre tudo isso, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, entre outros animes. Então se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima pra você estar experimentando alguns deles. E também você pode estar se inscrevendo, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, tranquilo? Então deixa de enrolar e vamos ao que interessa, vamos falar dessa saga que tá bem legal. No caso do episódio anterior, a gente sabe muito bem que rolou ali a treta entre Baki e Yujiro, onde até mesmo os dois se pegaram ali, pois os caras perderam a compostura por conta de coisas delicadas que foram questionadas pelo Baki, onde o negócio só continuou a se descontrolar. E logo após Baki levar um chega pra lá do seu pai, é mostrado que todas as vibrações de tremores no edifício havia parado. E aí que Yujiro, com as mãos no bolso, olha para seu filho e diz: "Não importa se você fez isso por estupidez ou se você estava bem ciente, mas se aproximando de mim assim, você sabe perfeitamente o que significa." E até mesmo o gerente tenta falar com eles, mas obviamente é sem sucesso, onde Baki, sendo sarcástico, começa a falar: "Eu sei o que isso significa? Eu sou apenas um garoto de classe baixa. Como diabos eu deveria saber o que isso significa? Aqui estamos com o ogro mais forte que faz todo mundo mijar nas calças. O que ele fará quando for agarrado pelo colarinho? Ficará vermelho? Cuspirá fogo ou comerá o mundo?" Uma reação bem infantil, você não acha? E aí que o Yujiro, ouvindo aquilo, diz: "Eu vejo. Você está seriamente tentando forçar a barra em nossa discussão de pai e filho, não é?" E aí, sem negar muito, Baki diz: "E isso incomoda?" E aí, ficando cada vez mais empolgado com toda a situação, o Yujiro responde: "De modo algum. Isso combina bem comigo." E aí que aquela aura assassina volta de novo e Baki logo dá um pulo da cadeira e se prepara. E aí que seu pai fala: "Baki, levanta!" E o poder de sua aura e sua ordem foi de imediato, onde instintivamente Baki se pôs de pé, como se fosse controlado por alguém. E em questão de segundo, Yujiro parte para cima com tudo para acertar um soco direto no Baki. E sim, consegue acertá-lo, onde vemos Baki sentindo um impacto sinistro. E logo em seguida se vê lá do chão a janela da cobertura do edifício se quebrando, onde um dos poderosos políticos estava lá se preparando para a briga. E diz: "Entende? É exatamente como eu previ. Meu palpite estava certo sobre o dinheiro." E o policial no comando responde: "Sim senhor, isso foi impressionante." E aí que voltamos para a luta, onde está Baki sendo arremessado pela janela. Mas antes de algo pior acontecer, ele consegue se segurar e não cai. E aí as pessoas até ficam assustadas no edifício, sem entender o que se passava naquele momento. E mais uma vez Baki volta para dentro do quarto, só que dessa vez bem empolgado com o que estava acontecendo naquela hora. E enquanto pai e filho se encaravam, o gerente, desesperado, só gritava: "Meu senhor Rama, por favor, pare!" E como se o gerente não estivesse ali, Baki fala para o seu pai: "Entendi. Você bateu em minha bunda, né?" E aí, muito furioso, porém ainda se segurando, Yujiro fala enquanto se aproxima: "Baki!" E vendo aquele ser poderoso perdendo o controle, Baki olha atentamente com um misto de emoções, onde se narra: ele esperou 4 longos anos por esta batalha fadídica contra seu pai. Trabalhando duro, treinando, lutando, superando. Como eu começo? Ele queria correr. Ele queria se esconder, ele queria deixar tudo para outro dia, mas por causa do talento de seu pai para a intimidação, ele congelou naquele momento. Quando seu pai se aproximou, ele percebeu que poderia fazer uma retirada estratégica na hora certa, mas seu traseiro era vulnerável para receber um ataque com poder sobrenatural. Enquanto ele voava pela janela, dor, medo, dúvida, vertigem, tudo isso estava fora de cogitação. Mesmo quando ele segurou a janela para evitar cair, apenas uma ideia passava por sua mente: eu não sou páreo para ele. Esta ideia de perder o jogo era real, mas ele pensou: eu não vou fugir. E depois de pensar em tudo isso que havia ocorrido, Yujiro pega a sua mão e segura e diz: "Isso não é culpa sua, filho. É a sua mão psicótica que se atreveu a atacar seu pai, segurando-o pelo colarinho. Nós vamos dar a ela uma lição."
e com uma força incrível bateu em sua mão, onde levou a fazer um estrondo pela cidade, chegando a fazer todos do edifício ficarem momentaneamente sem conseguir aguentar aquele barulho. Porém, alguma coisa era estranha. A mão de Bach não estava debaixo da de seu pai. E o que ocorreu é que Bach retirou no momento certo, fazendo o Jiro se bater, onde ele diz: malandro, você ousa ir contra? E aí, com um chute, Yujiro ataca o Bach enquanto é narrado. Ao receber aqueles ataques rápidos e violentos, o jovem entendeu que seu pai não estava mirando em seus pontos vitais. Ele também não estava tentando nocauteá-lo. E aí Bach sai voando para dentro do edifício, quebrando a parede e caindo em outra área. E aí que Yujiro olha para o seu filho e diz: sua falta de tato. Estou cuidando disso agora mesmo. Onde o narrador completa dizendo: isso nem foi uma luta, isto era apenas um castigo. E aí que vemos novamente Bach sendo arremessado contra a parede e caindo no restaurante do edifício. E Bach, como se fosse nada, sai girando enquanto perdeu os seus sentidos e finalmente cai no chão com a cara nele, onde as pessoas ficam em choque, pois nunca tinham visto alguém ser arremessado de tal maneira. E enquanto Bach estava no chão, alguém abria a porta do quarto, e eis que sai Yujiro e se narra: ele abriu a porta com calma e entrou na sala. E depois de alguns passos apenas ficou lá. As ações feitas por esse homem eram simples. Eram coisas do dia a dia feitas por todos. E ainda assim, todos na sala não podiam desviar o olhar. Todos eles olharam para este homem. Sua voz cheia de raiva sacudiu a todos. As vibrações puras cobraram seu preço em seus tímpanos. O vidro reforçado foi facilmente quebrado. E então o menino fluiu pela parede. Isso é possível? O tremor foi um terremoto? Alguns estavam convencidos de que esse era o homem causador disso. E aí que o Yujiro fala para todos: todos aqui, por favor, apenas aproveitem suas refeições. Lamentamos ter perturbado seu jantar. E aí que rapidamente Bach se levanta, porém agora sério e pronto para o combate, onde o Yujiro continua a falar: como você pode ver, meu filho está sendo um menino muito mau agora. E aí que Bach, com muita velocidade, tenta atacar seu pai, mas antes mesmo que conseguisse tocá-lo, Yujiro devolve seu ataque com um agarrão ao seu rosto, onde ele diz para todos: ele será punido por isso. Deve ter passado algum tempo desde que foi disciplinado. E andando em direção à janela, segurando Bach, vai falando: pai e filho, aparentado em uma criança, conflitos entre os dois fazem parte de um ciclo que se repete. Mas o filho não deve tentar ultrapassar os limites da discussão. Mas sendo pai, eu vou te mostrar o que está por trás disso. E enquanto Bach é pressionado contra o vidro, é narrado: qual jogo a seguir não poderia ser expresso em palavras? E aí que vemos uma freira observar aquela cena e dizer: uma auréola de luz está se formando. E aí o Yujiro responde sorrindo: isso está no caminho. E aí que nesse momento o Yujiro força mais ainda seu filho contra o vidro. E é narrado enquanto o vidro se estilhaça e os dois caem do edifício. A alegria de ultrapassar o limite. Ele deve estar muito feliz por ser abençoado. E lá embaixo, onde está o chefão e os policiais, olham para cima e só veem vários estilhaços e dois homens caindo com tudo. Onde, com muita surpresa, o homem diz: sério mesmo? Isso são pessoas. E enquanto pai e filho caem em direção ao pátio à frente do edifício, é mais uma vez narrado por Bach: que diabos ele está fazendo? E no meio daquela velocidade insana, vemos o Yujiro movimentando o corpo como se estivesse controlando a queda. E Bach vai pensando nesse momento: um duplo suicídio forçado? Não, não é isso. Não é possível. Não tem como essa pessoa fazer algo como suicídio. Ele não é esse tipo de pessoa. E no meio da queda, Yujiro diz: Bach, prepare-se, logo vamos pousar. E aí, na hora que Bach fica assustadíssimo, enquanto pensa: pousar? Preparar-se para pousar? E aí que eles caem em um carro, onde esbagaça todo o carro, fazendo voar várias calotas, espatifando ele em vários pedaços. E aí as pessoas ficam em choque com a visão, onde até mesmo um policial só pode falar: primeiro-ministro, o carro, e nada mais sai de sua boca. E naquela hora só se vê muitos destroços amontoados, e aí que o tempo passa e é contado sobre o fato. Poderia realmente acontecer que alguém conseguisse pousar de um prédio alto, definido até mesmo como um arranha-céu?
É realmente possível? Para nos dar uma ideia melhor sobre isso, temos um sargento-major da Brigada Aerotransportada, Senhor Ike, de 53 anos aqui, que pousou em 53 países e desceu de grandes altitudes mais de 345 vezes. E ele diz o seguinte: tudo depende da altura e da distância da qual você está caindo. Por exemplo, se você tentar pousar em uma posição exata de uma altura de cerca de 3.000 metros, é possível que seu movimento seja cerca de 1.000 metros para baixo por 62 segundos. Mas se você e eu fizéssemos isso, a cair de um prédio de cerca de 150 metros de altura e estar até mesmo acima de um estacionamento, pousaríamos em um carro. Esse seria o nosso alvo ideal. Porém, se tivéssemos um paraquedas, talvez. Mas se caíssemos de um prédio por acidente e até mesmo despreparado, bem, o resultado seria complicado. E ao ver Yujiro se levantando, o primeiro-ministro fica em choque com a visão que teve. E até mesmo enquanto Yujiro levantava-se dos escombros, segurando Baki ainda pela cabeça, continua a se explicar. Na história recente, houve apenas alguns casos em que as pessoas caíram em cima de um carro. E a quantidade de pessoas que sobreviveram é extremamente baixa. Foi o que foi dito, onde após aterrissar sem nenhuma sequela ou machucado, Yujiro fala: foi bastante inesperado ter um carro de luxo aqui. Você deve ter uma boa sorte por ter uma almofada tão boa para pousar. E nesse momento pega e joga Baki com força para longe, onde é mostrado que Baki está inconsciente e indefeso. E é aí que Yujiro, tirando seu paletó, fala: bem, então, nós comemos comida, nós bebemos chá, vamos ver se podemos nos estragar um pouco mais. Não me diga que você caiu morto de algo deste grau. E aí que vemos o Baki abrindo os olhos e pensando: como não poderia? E aí que Baki olha para seu pai e diz: acabei de acordar, mas parece que não consigo me mover, porque eu acabei de acordar, eu acho. E aí de repente seu pai pega sua mão e o ajuda a levantar. Porém não durou muito para que Baki espremesse a mão do seu pai e partisse para um ataque repentino, onde o acerta diretamente em seu rosto. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui, a luta tá cada vez melhor, tô curtindo pra caramba. E se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera, fui!